nós entendermos, né, a ontológica, né, de nossa fenomenológica, né, nós entendemos, né, que o erro tem um sentido completamente diferente, né, ontologicamente, no sentido fenomenológico, né, do que ele tem para uma perspectiva metafísica. Né? De uma perspectiva ontológica, fenomenológica, existencial, desaparece completamente a dualidade certo e errado. Né? E, na verdade, se constitui uma multiplicidade de possibilidades, né, que constituem a nossa vivência, a efetividade de nossa vivência fenomenológica existencial. Né? Nossa vivência fenomenológica existencial, quer dizer, o modo fenomenológico existencial de nós sermos, né, se constitui como implicação. Né? A implicação, né, remete fundamentalmente ao dado de que nossa vivência ontológica, nossa vivência fenomenológica, né, nossa vivência do modo de sermos da ação, do modo de sermos do acontecer, que se constitui como consciência pré-reflexiva, né, se constitui com a emergência e o desdobramento de uma multiplicidade infinita de possibilidades. Quer dizer, a momentaneidade instantânea da ação, enquanto desdobramento de possibilidades que se constitui como consciência fenomenológica, né, se dá como a vivência de uma multiplicidade de possibilidades. Né? Possibilidades que são forças. Né? Forças que nós vivenciamos no modo pré-reflexivo, pré-conceitual de nós sermos. Né? Neste modo fenomenológico de nós sermos, né, nós vivenciamos múltiplas possibilidades. Né? Todas elas força, né, vivência de força, né, e vivência de forças lógicas. Né? Ou seja, as forças que argumentam entre si e que, por serem forças, competem entre si. A força das possibilidades multiplamente emergentes e multiplamente desdobrantes no modo fenomenológico existencial de nós sermos, né, faz com que a vivência do desdobramento das possibilidades seja um contínuo processo de argumentação e de competição entre as possibilidades, processo este no qual as possibilidades se organizam gestalticamente, constituem dominâncias que aparecem na vivência como um processo de formação de figura e fundo, né? E se desdobram enquanto dominâncias. Né? Mas a vivência, desde os níveis pré-compreensivos, né? Desde os níveis pré-compreensivos, é a vivência de uma multiplicidade de forças que competem e argumentam entre si e se desdobram, constituindo dominâncias e constituindo a vivência fenomenológica do que nós chamamos de ação, que se constitui como cognição, que se constitui fenomenologicamente, que se constitui como a vivência do modo ontológico de sermos, a fenomenológica da ação. Né? À medida que essas possibilidades emergem, né, ainda com forças, né, de baixa intensidade, né, e que progressivamente vão se intensificando, né, forças que se constituem de um modo cada vez mais intencional, né, e na medida em que essas forças intencionais são múltiplas, né, são infinitamente múltiplas, elas vão se organizando e se constituindo como dominâncias. Né? Nesse processo, progressivamente, nós vivemos, né, a emergência e o desdobramento de uma multiplicidade de forças que competem e argumentam entre si. E nessa competição e argumentação, nós transitamos por multiplicidades de possibilidades, por multiplicidades de dominâncias de possibilidades, na medida em que elas se desdobram e se constituem como consciência fenomenológica do desdobramento da ação. Esse trânsito
que é a vivência de nós outros, na emergência de uma multiplicidade virtualmente infinita de possibilidades, mas que se organizam porque elas competem e argumentam entre si, né? E vão constituindo dominâncias. Esse trânsito pelas dominâncias é um vagar. É um pervagar, a gente poderia dizer assim, num sentido metafórico, né? A vivência fenomenológica da gente, na emergência das possibilidades, do desdobramento de possibilidades, né? É um pervagar pela argumentação e pela competição entre as possibilidades, né? De um modo tal que nós podemos dizer que nossa vivência é uma errância pelas possibilidades a partir do processo no qual as possibilidades argumentam e competem entre si e constituem a nossa vivência fenomenológica da ação, né? Nós erramos pela formação das dominâncias das possibilidades, né? Nós vivemos o erro, né? Da emergência e do desdobramento de dominância de possibilidades, né? De um modo tal que a vivência fenomenológica existencial da gente, seja na emergência da multiplicidade de possibilidades, né? Seja no desdobramento, seja na efetiva sístole da ação, né? É a vivência sempre de uma errância, né? As possibilidades não acontecem sem nós, como diz o Buber, né? Mas não somos nós que as criamos, né? A relação da gente com a multiplicidade de forças que emergem na vivência fenomenológica da gente é a vivência da dialógica da relação com uma alteridade, da qual nós participamos efetivamente. As possibilidades não acontecem sem nós, mas não somos nós que as criamos. Nós não controlamos o desdobramento das possibilidades. Apenas nós participamos do processo de desdobramento das possibilidades. E na medida em que essas possibilidades emergem múltiplas, argumentam e competem entre si e se desdobram, né? A nossa vivência é a vivência de uma errância pela multiplicidade de possibilidades. Quer dizer, o erro é intrínseco à vivência do desdobramento da ação, né? Quanto mais nós podemos errar pelo processo de dominância, pela vivência do processo de constituição de dominâncias de possibilidades, na argumentação e na competição entre as possibilidades, né? Mais eu posso constituir dominâncias e uma vivência fenomenológica gestaltificativamente forte, né? Um processo da ação vigoroso, né? Um processo da ação que usufrui da intensidade, da múltipla competição e argumentação entre as possibilidades e constituição de dominâncias que figuram como nosso processo de formação de figura e fundo. Uma condição do vigor desse processo da ação, enquanto formação de figura e fundo e enquanto formação de coisas materiais e coisas psicológicas, o vigor desse processo fenomenológico gestaltificativo do desdobramento da ação depende da nossa capacidade de errar despropositalmente, inutilmente, né? Pelo processo de emergência e constituição de dominâncias de possibilidades que se constituem como nossa vivência de formação de figura e fundo e como nossa vivência de formação de coisas, como nossa vivência gestaltificativa de formação de figura e fundo e como nossa vivência gestaltificativa de formação de coisas. A nossa criatividade, a potência, a originalidade de nossa criatividade intrinsecamente, inerentemente, tem a ver com nossa capacidade de erro, ou seja, com nossa capacidade de errância pelo processo de emergência das possibilidades e desdobramento das possibilidades.
de erro e de errância pelo processo de constituição das dominâncias de possibilidades que constituem no seu desdobramento o processo fenomenológico existencial de nós sermos compreensivo e implicativo e eminentemente dialógico da ação, da fenomenação, que é fenomenológica. A criação, que é eminentemente fenomenológica e fenomenativa, está intimamente articulada com a nossa disponibilidade para errar pela emergência múltipla de possibilidades, né? E permitir, com essa errância, pelas possibilidades que se constituem e que se argumentam e competem entre si e que formam a nossa vivência fenomenológica, né? Nessa errância, constituir criativamente tanto a nossa vivência como constituir criativamente as coisas que são constituídas no processo fenomenológico, existencial e dialógico da ação. Um processo eminentemente errante. Um processo que, na sua momentaneidade instantânea, na duração de sua momentaneidade instantânea, tem a errância espontânea, desproposital, inútil, como um fator fundamental de suas qualidades.